Hoje não começa como qualquer outro dia. Hoje começa como o dia em que a postura muda, a mente desperta e a decisão é tomada. O que Deus preparou não foi feito para ficar distante, não foi separado para alguém mais capacitado, nem reservado para um tempo indefinido. Foi preparado para agora, para este momento, para este passo que começa hoje. Existe uma mesa preparada, existe direção liberada, existe provisão já separada. O Salmo diz que nada faltará, mas também diz que existe um caminho, uma vereda, um movimento guiado. Prosperidade não cai do céu como acaso, ela se manifesta quando a fé encontra a ação. E este é o ponto exato em que a vida começa a mudar. Por muito tempo, foi ensinado a esperar, a suportar, a aguentar. Mas há um tempo em que esperar se transforma em avançar. Há um momento em que permanecer parado deixa de ser humildade e passa a ser desistência disfarçada. O que foi preparado exige uma decisão clara: levantar, caminhar e tomar posse. Napoleon Hill ensinava que toda realização começa com um propósito definido, seguido por um plano e sustentado por persistência. A fé sem propósito vira esperança vaga. A fé com decisão vira caminho aberto. Quando a mente se alinha com a promessa e o coração se compromete com a ação, portas começam a se mover, oportunidades passam a se revelar, ideias surgem com clareza e coragem. Hoje é dia de alinhar pensamento, palavra e atitude. Não para lutar contra o mundo, mas para sair da inércia. Não para provar valor, mas para reconhecer que já existe um chamado, já existe uma capacidade, já existe um lugar preparado. O cálice não transborda para quem vive se diminuindo, transborda para quem aceita crescer. Existe um padrão invisível que governa a prosperidade. Quem acredita, decide. Quem decide, age. Quem age, aprende. Quem aprende, cresce. E quem cresce passa a enxergar que sempre houve mais disponível do que parecia. A limitação nunca esteve no céu, sempre esteve na percepção. Hoje, não é sobre reclamar do que faltou ontem. Hoje é sobre reconhecer o que já está disponível agora. Ideias, conexões, habilidades, oportunidades e força interior não surgem do nada. Elas despertam quando a mente deixa de se esconder atrás do medo e escolhe se mover com confiança. O pastor guia, mas quem caminha é a ovelha. A mesa é preparada, mas quem se senta é quem aceita avançar. A promessa existe, mas a posse acontece quando a decisão é tomada. Este é o dia em que a mentalidade muda de espera para movimento, de dúvida para direção, de estagnação para crescimento. Nada muda quando apenas se deseja. Tudo começa a mudar quando se decide. E a decisão mais poderosa que pode ser tomada agora é simples e transformadora. Viver como alguém que acredita que Deus já preparou o próximo nível e que hoje é o dia de caminhar em direção a Ele. Hoje é o dia de assumir responsabilidade pelo próprio avanço, de ativar a mente para a prosperidade, de alinhar fé com disciplina, oração com atitude, visão com execução. Hoje não é um dia comum. É um dia de posse, de movimento e de construção. O dia começa, e junto com ele nasce uma nova oportunidade de alinhar a vida com aquilo que já foi preparado. Prosperidade não é apenas dinheiro na conta, é direção clara, mente focada, atitude consistente e fé aplicada no cotidiano. Quando essas 4 coisas se encontram, a vida começa a avançar em uma velocidade diferente. O Salmo diz que existe direção, descanso e provisão. Isso significa que não foi criado para viver em exaustão constante nem em confusão contínua. Existe um ritmo de crescimento que nasce quando se aprende a ouvir, planejar e agir com propósito. Napoleon Hill ensinava que a mente é o solo onde toda a riqueza é plantada. Antes de aparecer na carteira, a prosperidade precisa estar estabelecida na mentalidade. Muitas pessoas oram pedindo mudança financeira, mas mantêm pensamentos de escassez, decisões inseguras e hábitos que sabotam o próprio progresso. A fé pede crescimento, mas a rotina permanece presa ao passado. Tomar posse do que Deus preparou começa quando se aceita abandonar padrões que já não sustentam o futuro que se deseja construir. Prosperidade verdadeira
exige responsabilidade pessoal. Não é apenas confiar que algo vai acontecer, é se tornar o tipo de pessoa capaz de sustentar aquilo que se pede. Quando a mente se expande, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, os resultados mudam. E quando os resultados mudam, a confiança cresce, abrindo espaço para novos níveis de realização. Existe um chamado para sair da sobrevivência e entrar na construção. Construção de visão, de projetos, de estabilidade, de liberdade financeira e de impacto. O cálice que transborda não é fruto do acaso, é fruto de preparo, de consistência e de alinhamento entre fé e ação. Napoleon Hill afirmava que a riqueza responde a quem sabe exatamente o que quer e está disposto a pagar o preço em disciplina e persistência. A Bíblia afirma que existe um caminho preparado, mas também afirma que é preciso andar por ele. Nenhuma promessa elimina a necessidade de movimento. Nenhuma oração substitui decisões bem feitas. Hoje é um dia de reprogramar a forma de pensar sobre dinheiro, trabalho, oportunidades e capacidade pessoal. Não como algo distante, mas como algo que pode ser construído passo a passo. Pequenas decisões feitas diariamente geram grandes resultados ao longo do tempo. O sucesso financeiro não nasce de um grande salto. Nasce de uma série de atitudes consistentes que parecem simples, mas são poderosas. Tomar posse do que foi preparado exige coragem para sair da zona conhecida e entrar na zona de crescimento. Crescimento incomoda, desafia, exige aprender coisas novas e abandonar velhas desculpas. Mas é exatamente nesse processo que a identidade se fortalece e a prosperidade começa a se manifestar de forma real. Este é um tempo de alinhar fé com estratégia, oração com planejamento, esperança com execução. É um tempo de agir com consciência, de investir em desenvolvimento pessoal, de buscar conhecimento financeiro e de construir hábitos que sustentem resultados maiores. Deus prepara, orienta e capacita. A parte humana é decidir, agir e perseverar. Quando essas duas forças se encontram, a vida entra em fluxo. E quando a vida entra em fluxo, portas se abrem. Ideias se multiplicam e recursos começam a circular de formas que antes pareciam impossíveis. Hoje é o dia de assumir essa postura. Mente aberta, coração firme e passos decididos. A prosperidade não é um destino distante. É um caminho que começa com decisões tomadas agora. Existe uma batalha silenciosa acontecendo todos os dias dentro da mente. Não é uma batalha contra o mundo. É uma batalha entre a visão do que pode ser e o medo do que já foi vivido. Muitas vezes, a promessa é grande, mas a memória das frustrações fala mais alto. E quando isso acontece, a pessoa passa a viver abaixo do que foi preparado para ela. O Salmo diz que existe mesa preparada, mas também diz que existe um vale. Isso revela uma verdade poderosa. O caminho para a abundância passa por momentos de dúvida, cansaço e insegurança. O problema não é passar pelo vale. O problema é decidir morar nele. Prosperidade exige atravessar fases desconfortáveis sem perder a visão do destino. Napoleon Hill ensinava que o maior inimigo da realização é o medo, especialmente o medo da pobreza, do fracasso e da opinião dos outros. Esse medo paralisa decisões, enfraquece a disciplina e faz com que oportunidades sejam ignoradas. Quando a mente entra nesse ciclo, a pessoa ora por mudança, mas age como se nada pudesse mudar. Muitas portas se fecham não porque Deus não quer abrir, mas porque a pessoa não se sente digna de atravessar. Existe um conflito entre o desejo de crescer e a identidade construída em ambientes de limitação. Quando alguém passa muito tempo lutando apenas para sobreviver, começa a achar que prosperar é para outros, não para si. Esse pensamento precisa ser quebrado. Tomar posse do que foi preparado exige reprogramar a própria narrativa interna. Não é sobre negar dificuldades, é sobre não permitir que elas definam o futuro. A mente precisa ser treinada para enxergar possibilidade, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. É assim que a realidade começa a se mover. Outro conflito forte surge quando a pessoa entende o que precisa ser feito, mas não mantém consistência. Começa animada,
mas desiste quando o resultado não aparece rápido. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas desiste a poucos passos da vitória, justamente porque não entende o poder da persistência organizada. A fé não elimina o processo, ela sustenta o processo. E o processo exige hábitos, disciplina, aprendizado contínuo e coragem para tentar novamente. Cada tentativa fortalece a capacidade. Cada erro traz aprendizado. Mas quem desiste cedo nunca descobre o quanto estava perto. Existe também o conflito da comparação. Quando se olha para o sucesso de outros, nasce a sensação de atraso, de incapacidade, de inferioridade. Esse sentimento drena energia e destrói foco. Prosperidade não cresce em solo de comparação, cresce em solo de concentração. Cada pessoa tem um tempo, um ritmo e um caminho específico. O Salmo afirma que o Senhor guia pelas veredas da justiça. Vereda é caminho estreito, é percurso específico, não é estrada larga onde todos andam juntos. Prosperidade exige aceitar o próprio caminho, desenvolver os próprios talentos e construir resultados de forma alinhada com a própria realidade. Outro obstáculo poderoso é a falta de clareza. Muitas pessoas querem prosperar, mas não definem exatamente o que isso significa para suas vidas. Sem clareza, não existe foco. Sem foco, a energia se dispersa. Sem energia concentrada, não existe avanço consistente. Hill ensinava que desejo sem definição vira apenas vontade vaga. Definir objetivos claros, metas financeiras, padrões de comportamento e rotinas produtivas não é falta de espiritualidade, é honra ao potencial que foi recebido. Quem respeita o próprio chamado organiza a própria vida para crescer. Existe ainda o conflito da autossabotagem. Quando as coisas começam a melhorar, algumas pessoas inconscientemente criam problemas, gastam sem controle, abandonam bons hábitos ou se envolvem em situações que atrasam o progresso. Isso acontece porque crescer exige mudar a identidade e nem sempre essa mudança é confortável. Tomar posse do que foi preparado exige abandonar versões antigas de si mesmo. Exige deixar para trás comportamentos que antes pareciam normais, mas que agora se tornam obstáculos. Crescer financeiramente exige amadurecimento emocional, mental e espiritual. O vale mencionado no Salmo também representa esses momentos de transição, quando a pessoa não está mais onde estava, mas ainda não chegou onde quer chegar. Esse período pode gerar insegurança, mas também é o período mais fértil para a transformação. É ali que se desenvolve força, clareza e disciplina. O conflito maior não está na falta de recursos, está na resistência à mudança. Prosperidade exige novos padrões de pensamento, novos círculos de influência, novos hábitos de consumo de informação e novas atitudes diante do dinheiro e do trabalho. Napoleon Hill destacava a importância do ambiente mental. O que se ouve, o que se lê, com quem se convive, tudo isso molda expectativas e comportamentos. Se o ambiente reforça escassez, medo e conformismo, a mente começa a aceitar limites que não foram impostos por Deus, mas pelo meio. Por isso, é necessário proteger a mente, alimentar a fé, estudar desenvolvimento pessoal, buscar educação financeira e manter contato com pessoas que pensam em crescimento, não como arrogância, mas como estratégia de sobrevivência espiritual e financeira. Existe um momento em que a pessoa precisa decidir se vai continuar reagindo às circunstâncias ou se vai começar a criar as próprias condições. Essa decisão muda tudo. Quando a postura muda, as oportunidades começam a ser percebidas de forma diferente. O conflito entre fé e responsabilidade precisa ser resolvido. Não se trata de escolher um ou outro. Prosperidade real nasce quando se confia em Deus e se assume a responsabilidade pelas próprias escolhas. A promessa aponta a direção, mas os passos constroem o caminho. Cada dia oferece pequenas decisões que acumulam grandes resultados. Estudar mais, planejar melhor, controlar gastos, investir em habilidades, persistir em projetos, manter a integridade
e continuar acreditando mesmo quando ainda não se vê o resultado completo. O conflito existe, mas ele não é sinal de fracasso, é sinal de transição. Quem está mudando sente desconforto. Quem está crescendo enfrenta resistência. Quem está saindo da estagnação precisa atravessar o vale. E é exatamente nesse ponto que muitos param quando deveriam continuar. Porque é ali que a mente está sendo treinada, o caráter está sendo fortalecido e a capacidade de sustentar prosperidade está sendo construída. O vale não é o fim do caminho, é parte do caminho. E atravessá-lo é o que separa quem apenas sonha de quem realmente toma posse. Chega um momento em que a mente para de negociar com o medo e começa a se alinhar com o propósito. Esse momento não é barulhento, não é dramático, mas é definitivo. É quando a pessoa decide que não vai mais viver em modo de sobrevivência, que não vai mais aceitar limites que não foram colocados por Deus e que vai agir de forma consistente, mesmo quando ainda não vê todo o resultado. O Salmo afirma que a mesa já está preparada. Isso significa que a provisão não é improviso, é plano. Prosperidade não é acidente, é consequência de alinhamento. Quando se entende isso, a postura muda. A pessoa passa a agir como alguém que está a caminho de algo maior, não como alguém que está fugindo de algo ruim. Napoleon Hill ensinava que a decisão firme é o ponto onde o desejo se transforma em realidade. Não é uma decisão emocional. É uma decisão racional, consciente e sustentada por compromisso diário. É nesse ponto que a fé deixa de ser apenas sentimento e se transforma em comportamento. O comportamento começa a refletir um novo padrão. O tempo passa a ser usado com mais intenção. O dinheiro começa a ser tratado com mais respeito. As escolhas passam a considerar o futuro, não apenas o alívio imediato. A mente começa a buscar soluções em vez de repetir problemas. Esse é o momento em que a identidade muda. Não se trata apenas de querer prosperar, mas de se tornar alguém que constrói prosperidade. Essa mudança é profunda, porque afeta todas as áreas da vida: trabalho, relacionamentos, hábitos, comunicação e visão de mundo. O cálice transbordando representa mais do que dinheiro. Representa a capacidade de gerar, manter e multiplicar recursos. Representa estabilidade emocional para lidar com crescimento, maturidade para administrar oportunidades e humildade para continuar aprendendo. Nesse estágio, a pessoa entende que prosperidade é um processo, não um evento isolado. Cada dia se torna uma oportunidade de fortalecer habilidades, melhorar decisões e aprofundar a confiança em Deus enquanto se age com responsabilidade. O medo ainda tenta aparecer, mas agora não governa mais as decisões. Ele é reconhecido, mas não é obedecido. A fé se torna mais prática, mais firme, mais conectada à realidade do dia a dia. A oração se mistura com planejamento e a espiritualidade se expressa em disciplina. Napoleon Hill falava sobre o poder do hábito de ir além do mínimo. Esse princípio se manifesta quando a pessoa começa a fazer mais do que o esperado, a se preparar mais do que o exigido e a buscar excelência, mesmo quando ninguém está observando. Esse padrão cria oportunidades invisíveis para quem vive apenas no automático. O crescimento financeiro passa a ser consequência natural de uma mentalidade que valoriza aprendizado, consistência e contribuição. Quanto mais valor se entrega ao mundo, mais retorno se cria. Prosperidade não é apenas receber, é também saber gerar impacto. O Salmo diz que a bondade e a misericórdia acompanham todos os dias. Isso mostra que não se caminha sozinho. Existe proteção, direção e favor ao longo do processo. Isso não elimina desafios, mas garante que cada desafio traz consigo uma oportunidade de fortalecimento. Nesse ponto, a pessoa começa a perceber pequenas vitórias que antes passavam despercebidas. Mais clareza, mais controle emocional, melhores decisões financeiras, novas ideias surgindo, contatos se abrindo, projetos ganhando forma. Cada sinal confirma que o caminho está se alinhando. A confiança cresce, não como arrogância, mas como segurança interior. Segurança de que é possível aprender o que ainda não se sabe,
desenvolver o que ainda não está forte e conquistar o que antes parecia distante. Essa confiança muda a forma de falar, de se posicionar e de agir. O compromisso com o crescimento se torna inegociável. Mesmo em dias difíceis, a decisão permanece. Mesmo quando o resultado demora, a disciplina continua. Esse nível de persistência é o que separa quem alcança de quem apenas tenta. A mesa preparada começa a se tornar visível em forma de oportunidades concretas. Portas se abrem porque a pessoa agora está preparada para atravessá-las. Antes, talvez não estivesse pronta para sustentar o que pedia. Agora, o caráter, a mentalidade e as habilidades estão em desenvolvimento constante. O crescimento financeiro passa a ser acompanhado de crescimento espiritual e emocional. A pessoa aprende a lidar com frustrações sem desistir, com sucesso sem se perder e com responsabilidade sem se sobrecarregar. O clímax da transformação não é quando o dinheiro chega, é quando a mentalidade muda de forma definitiva. Porque quando a mentalidade muda, os resultados se tornam questão de tempo, não de sorte. A vida entra em um novo ciclo, um ciclo de construção, de expansão e de amadurecimento. Cada decisão reforça a identidade de alguém que está comprometido com o próprio crescimento e com a missão de prosperar de forma íntegra. A posse começa no interior e se manifesta no exterior. Primeiro muda a forma de pensar, depois muda a forma de agir e então muda a forma de viver. Esse é o caminho natural da prosperidade sustentável. E nesse ponto, a pessoa já não aceita menos do que aquilo que foi preparado. Não por orgulho, mas por entendimento. Entendimento de que viver abaixo do próprio potencial não é humildade, é desperdício de propósito. Tomar posse não é um ato único, é uma postura diária. Uma postura de crescimento, responsabilidade, fé ativa e ação consistente. É assim que a promessa deixa de ser apenas palavra e se torna realidade vivida. Quando a decisão é tomada e o caminho é assumido, a vida começa a entrar em ordem. Não porque tudo se torna fácil, mas porque agora existe direção. Existe propósito guiando as escolhas. Existe clareza organizando as prioridades. E existe fé sustentando a caminhada. O Salmo afirma que certamente a bondade e a misericórdia acompanham todos os dias. Isso significa que, mesmo nos dias de esforço, existe cobertura. Mesmo nos dias de aprendizado, existe proteção. Mesmo nos dias de desafio, existe crescimento acontecendo, ainda que não seja visível naquele momento. Prosperidade não é apenas chegar, é continuar. É manter a mente alinhada, o coração firme e as atitudes coerentes com o futuro que se está construindo. É compreender que cada pequena decisão diária está formando a realidade de amanhã. Napoleon Hill ensinava que a riqueza é construída primeiro no caráter e na mentalidade. Quando a mente se mantém focada, disciplinada e aberta ao aprendizado, os resultados passam a se acumular, não de forma instantânea, mas de forma consistente e crescente. Nesse estágio, a pessoa já não vive reagindo às circunstâncias, vive criando condições. Planeja melhor, organiza melhor, investe melhor e escolhe melhor. O dinheiro passa a ser ferramenta de construção, não fonte de ansiedade. A fé se torna mais madura. Não é mais apenas pedido, é também gratidão pelo processo, confiança no tempo certo e responsabilidade pelas próprias atitudes. A espiritualidade deixa de ser separada da vida prática e passa a guiar decisões financeiras, profissionais e relacionais. O caminho continua, mas agora é percorrido com mais segurança. Existe a consciência de que desafios virão, mas também existe a certeza de que a capacidade de superá-los está sendo desenvolvida dia após dia. Tomar posse do que foi preparado não é sobre acumular por ego. É sobre viver com dignidade, liberdade e capacidade de ajudar outros. Prosperidade gera impacto, estabilidade e oportunidade de contribuir de forma mais ampla. A mesa preparada não é apenas para saciar, é para compartilhar. O cálice que transborda não é apenas para mostrar abundância, é para permitir que essa abundância
alcance outras áreas da vida e outras pessoas ao redor. Nesse ponto, a pessoa entende que crescer financeiramente é também crescer em responsabilidade, em generosidade e em sabedoria. O sucesso deixa de ser apenas pessoal e passa a ter um propósito maior. O desfecho não é o fim da jornada, é o início de um novo nível. Um nível onde a pessoa se vê como alguém em constante evolução, comprometida com crescimento contínuo e alinhada com aquilo que Deus já preparou. A mentalidade agora está voltada para a expansão, não para a limitação, para a construção, não para a escassez, para possibilidades, não para medo. Esse é o verdadeiro sinal de que a posse começou de dentro para fora. A vida segue, mas com novos padrões, novas expectativas e novas atitudes. E esses novos padrões criam novos resultados de forma natural e sustentável. Este é o momento de transformar tudo o que foi fortalecido na mente em prática diária. Prosperidade não se constrói apenas com inspiração, se constrói com decisões repetidas, atitudes consistentes e compromisso com o próprio crescimento. Cada novo dia é uma oportunidade de alinhar fé com ação, visão com disciplina e propósito com estratégia. O que foi preparado se manifesta quando a postura muda, quando a mente se mantém firme e quando os passos continuam, mesmo diante de desafios. O chamado é para assumir controle consciente da própria vida financeira, emocional e espiritual. Buscar conhecimento, desenvolver habilidades, organizar recursos e agir com responsabilidade não é apenas inteligência, é honra ao potencial que foi recebido. Napoleon Hill ensinava que quem decide com clareza e age com persistência acaba encontrando caminhos que antes não via. A disciplina cria oportunidades, a constância cria resultados, a responsabilidade cria liberdade. A prosperidade começa nas escolhas mais simples. Como o tempo é usado, como o dinheiro é tratado, como os pensamentos são direcionados e como os hábitos são construídos. Pequenas ações feitas todos os dias constroem grandes mudanças ao longo do tempo. O Salmo afirma que existe direção e provisão, mas a caminhada precisa acontecer. A promessa aponta o destino, mas a disciplina constrói o percurso. Cada passo dado hoje fortalece a capacidade de sustentar aquilo que virá amanhã. Este é um tempo de agir com intenção, de investir em desenvolvimento pessoal, em educação financeira, em planejamento de metas e em fortalecimento espiritual, de criar rotinas que sustentem crescimento e decisões que respeitem o futuro. A chamada é para viver com postura de quem acredita que Deus já preparou o próximo nível e que agora é hora de caminhar em direção a ele. Não com pressa, mas com constância. Não com medo, mas com confiança. O compromisso com o crescimento não é pesado, é libertador. Ele traz clareza, foco e direção. Ele transforma sonhos em projetos e projetos em resultados reais. A prosperidade não precisa ser distante. Ela começa quando a mente se alinha, quando o coração se fortalece e quando as atitudes se tornam coerentes com o futuro que se deseja construir. Este é o tempo de assumir responsabilidade pelo próprio avanço, de sair do modo de espera e entrar no modo de construção. O que foi preparado está à frente, e cada passo dado com fé e disciplina aproxima dessa realidade. Tomar posse é um processo diário, um processo de decisões conscientes, de aprendizado contínuo e de perseverança constante. E esse processo começa agora com a postura assumida neste dia,